Ministro, o que eu tenho percebido na conversa com os parlamentares, com os congressistas, é um sentimento de impotência, bem na linha do que o senhor vinha falando agora há pouco, que é aquela história, tudo que for feito daqui para frente será feito com muito atraso, né? O senhor acabou de nos relembrar, tristemente, que não há muito o que se fazer, além do que já está sendo feito, por exemplo, na questão da vacinação, que é o ponto central do enfrentamento à pandemia. A pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é o seguinte: quando o senhor esteve no Ministério no ano passado, havia movimentação para compra de vacinas? Havia alguma orientação do Planalto para não se comprar vacinas que não fosse a aposta que o governo fez na vacina da Fiocruz? Porque todos os demais países, como nós estamos cansados de saber, fizeram todas essas tratativas ao longo do segundo semestre de 2020. E agora, semana passada, que nós fechamos o contrato com a Janssen e com a Pfizer. Então, eu queria ouvir do senhor, nesse mês que o senhor esteve lá, havia movimentação no ano passado no Ministério da Saúde para se comprar vacinas ou não? Então, é importante a gente lembrar o que acontecia naquela época, né? Porque naquela época a gente não tinha vacina, né? Você deve saber que quem trouxe a vacina de Oxford para o Brasil fui eu. E eu trouxe a pesquisa da vacina. Por quê? Porque eu imaginava que se eu trouxesse a pesquisa, seria mais fácil eu negociar a compra. E naquela época só tinham duas vacinas realmente que estavam começando os estudos. Era a vacina de Oxford e a da Moderna, que a gente também estava começando a conversar. A partir daí, tem algumas coisas que são importantes, e eu quero relembrar que as coisas que eu falo, depois que eu saí do governo, eu não tenho acesso à informação, então eu vou estar te falando como alguém que também está vendo de fora. O que acontece? Tem uma fase da compra das vacinas que é uma compra de risco. Por quê? Porque a gente ainda não sabia se a vacina ia funcionar. Porque a posição do gestor não é uma posição simples. Se você olhar o histórico das vacinas, a vacina em média levava 10 anos para você ter a vacina pronta, e a que durou menos tempo levou 4 anos. Então, a gente também não podia imaginar que a gente ia desenvolver uma vacina com menos de um ano. Isso foi uma coisa espetacular. Isso é uma combinação dos avanços da ciência com uma cooperação enorme dos cientistas do mundo. Só para você ter ideia, o vírus da AIDS, ele foi descoberto em 81. Quer dizer, a AIDS começou em junho de 81. E o vírus o genoma só foi mapeado completamente 28 anos depois. Se você olhar o que aconteceu com a Covid, a primeira pneumonia em 31 de dezembro. O vírus estava mapeado em 11 de janeiro, 11 dias. Então a gente teve avanços da ciência muito importantes. E o que aconteceu em relação à vacina? Com essa mobilização do mundo, foi uma busca enorme de produção, então você tinha que ter financiamento e para que você pudesse também tentar acelerar esse processo. Nessa fase, a compra das vacinas, ela acontece num contrato de risco, onde se a vacina, você adianta o dinheiro por um valor pré-definido, mas se a vacina não dá certo, você perde aquele dinheiro. Então, nesse momento, o que tem que acontecer? Você tem que ter um projeto Brasil. Você tem que trazer os órgãos de controle, você traz o legislativo, você traz o judiciário, e aí você toma uma decisão país. Isso é uma coisa muito importante, porque é um contrato de risco. Você pode perder bilhões de reais se as vacinas não dão certo. Hoje a gente sabe que elas funcionam, então a gente está avaliando, sabendo o que aconteceu, sabendo o resultado, que é completamente diferente da posição daquela pessoa que está lá atrás, tomando decisão sem saber se as vacinas vão funcionar ou não. Tanto que, se eu não me engano, o estudo da Pfizer ele é publicado em 31 de dezembro, que é quando você tem aquele resultado que mostra 95% de eficácia. Então, e existe uma diferença também de poder financeiro, até para a gente entender por que os países ricos compram tanta vacina e a gente ficou para trás, a gente optou, na verdade, eu acho que, me parece, foi feita uma opção de esperar para ver se a vacina ia funcionar ou não, só que aí nisso aí você perde o timing. Mas só para você ter uma ideia da diferença que existe financeira, de recurso financeiro, eu vou te dar um exemplo: Estados Unidos, que comprou a quantidade de vacina que comprou, vou te falar de Reino Unido. O SUS hoje, o Brasil hoje tem mais ou menos 212 milhões e meio de pessoas.
665 milhões dependem exclusivamente do SUS. Né? Hoje, em 2020, o valor que a gente tinha para gastar por pessoa, sistema público, para o SUS, foi mais ou menos R$ 2.100, R$ 2.200 por pessoa. Nos Estados Unidos, para 2020, foi mais ou menos R$ 65 mil. O Reino Unido, uns 24. E o Brasil, eu estou te falando de 2. Então, a gente também tem um poder financeiro que, na hora de você definir a alocação do teu recurso, se você vai gastar ou não, também são decisões difíceis. Por isso que eu te falo, tem algumas coisas que tem que ser um projeto Brasil, não só o Ministério da Saúde, entendeu?